Boa noite. Cá estamos nós para a nossa live das Faculdades Trilógicas. Eu sou a Gisela Alcaide e hoje eu estou convidando aqui para conversar conosco um professor que vem da Itália, é o professor Fabrizio Bigliotti. Tudo bem, Olá, boa professor? noite. Fabrizio, hoje Benissimo. fala português. Boa Italiano noite a não, mas pode todos. cumprimentar em italiano que a gente vai gostar de ouvir. Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori che ci stanno vedendo qua. Insomma, do il Que benvenuto a bonito que tutti. é ouvir o italiano. Fabrício, então, olha, ainda não te apresentei direito, só falei o seu nome, que você vem da Itália, de Siena. Então, o Fabrício é de família de Mhm. artistas. Nós estamos aqui nesta série, esta semana, falando ou prestigiando a Semana de Arte Moderna, que aconteceu exatamente 100 anos atrás. Ela teve tanta importância, foi tão revolucionária e transformadora no cenário cultural aqui do São Paulo e do Brasil também, porque ela envolveu toda uma ambientação do espírito do Brasil no mundo das artes. E isso não acontecia antes, porque a gente importava a arte da Itália e da França, especialmente. Então, agora a gente tem um italiano aqui no Brasil trazendo um pouco desse universo artístico. O Fabrício é músico profissional, ele tocou em banda, fez conservatório de oboé, é o nosso integrante da Teacher Band, com seus solos de guitarra maravilhosos. Ele, apesar de ter uma formação um pouco mais intelectual, que é do campo das relações internacionais, veio Mhm. conhecer o trabalho do Dr. Norberto Keppe aqui no Brasil, há uns bons anos atrás, e mais um que se apaixonou pelo Brasil e por essa ciência está aqui hoje conosco. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, Fabrício, Gisela. eu Então, tenho trazido sim, aqui para os nossos ouvintes sempre um livro, né? E você escolheu, então, o livro sim, Sociopatologia, que é o livro por excelência do nosso curso de sim. pós-graduação em artes, do qual você é o nosso coordenador. É o Mamma mia. responsável por toda essa maravilha que vai acontecer a partir de março com os Sì, nossos alunos de pós-graduação em artes, o Divino nas Artes, certo? sì, Parliamo sì, adesso. sì. Possiamo parlare in italiano se Ai, o vuoi, non ci italiano sono é tão problemi. bonito, No, no, é vamos falar in tentador português. falar italiano, mas vamos no português. Fale-nos menos sobre Sì, claro, claro. esse livro maravilhoso, Sociopatologia. Sim, então, bom, esse livro, digamos assim, é um livro que constitui a inspiração principal desse curso que nós estamos inaugurando agora a partir de março, O Divino nas Artes. Estamos conversando com Gisela antes um pouco, que foi um parto o título, porque, na verdade, quando falamos em artes, é uma coisa tão abrangente, tão grande, que é difícil depois conseguir focar em alguns aspectos. Mas um pouco a nossa preocupação, em montar esse curso de pós-graduação era tentar ter uma abordagem prática para que as pessoas que participam desse curso, e também, mesmo que de alguma forma queiram se aproximar às artes de alguma maneira, possam ter, enxergar também qual que é a aplicação prática, afinal, da artes na vida, né? Porque, Gisela, não é que todo mundo vai ser artista, pintor, músico, embora que, é claro, a pessoa possa praticar, sem dúvida, esse tipo de artes visuais, enfim, música, não tem limites, não tem limites de idade, não tem limites em nenhum sentido, né? Mas, assim, Norberto Keppe, nesse livro Sociopatologia, nos traz uma visão muito mais abrangente, né, do que a arte, de qual pode ser sua aplicação prática na nossa vida. Então,
acho que, Gisela, um ponto de partência, talvez nós poderíamos ler o primeiro parágrafo, né, desse capítulo do livro Sociopatologia, que eu pessoalmente amo muito, mas assim, acho que é um livro que recomendo, cuja leitura recomendo a todos. Norberto Kepp, ele escreve assim: a estética é o fundamento de toda a civilização. A necessidade de descobrir a causa primeira da origem da civilização e do próprio desenvolvimento do ser humano. Acredito que esse elemento fundamental constitui a estética, ou melhor, as artes, que constroem e dirigem a verdadeira sociedade. Então, eu pararia por aqui, né? E depois eu iria continuaria a leitura, mas, enfim, a verdadeira sociedade. O que é? Como seria esta verdadeira sociedade? Eu pergunto para as pessoas que estão Você é nos ouvindo, né? jornalista também, né? Baseada nas artes. Você que pode me perguntar. Eu sou jornalista e professor também da Milênio, né? E nestes anos também de aulas, a gente acostuma a falar menos. É difícil para um italiano falar menos, mas perguntar mais. Então, mas como que é uma verdadeira sociedade? Então, Norberto Kepp nos traz uma visão bem diferente. Primeiramente porque estética, não? Se vocês pensarem um pouco a ideia de estética, vocês já vão pensando, talvez, como se embelezar, as mulheres, como se maquiar, o cabelo, né? Coisas. E isso faz parte, sem dúvida, não, nada contra tudo isso. Mas estética, em grego, né, significa percepção. Então, a estética não é apenas, Gisela, não é apenas o fato de se embelezar ou embelezar, mas é perceber. E essa percepção que remete muito a uma dimensão interna, né, de equilíbrio interno. Então, por exemplo, vamos dar uns exemplos práticos que, inclusive, a gente também vai aprofundar também nos nossos cursos. Pense um pouco, por exemplo, a pessoas que têm uma casa um pouco bagunçada, vai, né? Um pouco bagunçada. Se vocês, a primeira vez que vocês entrarem na casa de uma pessoa assim, qual que é a impressão que vocês têm de um quarto tudo bagunçado, não muito limpo, etc, né? Eu não vou falar nada. Vamos lá. Precisa de ajuda? O que eu posso fazer, né? Não sair correndo ou, por exemplo, também, né? Sim, Gisela. Sim, claro. Ou não fala nada, né? Finge que está tudo bem e passa por cima, né? Mas, na verdade, a gente já tem uma percepção, né, que tem alguma coisa aí que não está muito boa. E que, inclusive, a pessoa que vive assim num ambiente assim, evidentemente, não está percebendo o que é. E a gente, nós mesmos, nos acostumamos muitas vezes, né? Com a bagunça, enfim, é uma coisa que eu acho que todo mundo já vivenciou. Ou o exemplo famoso do carro, né? Nas aulas, até na Millennium, a gente pensa assim, pergunta, mas como é que é um carro? Vocês... Aí tem sempre alguma pessoa, geralmente alguma mulher, né, que tá, nossa, eu espero que você nunca entre no meu carro, porque é um armário, meu carro é uma sapateira, tem tudo, né? Enfim, e é interessante porque quando a gente traz esses elementos, a pessoa, ela mesma percebe, não é, Gisela, que tem alguma coisa de errado, né? E a própria pessoa, uma vez que ela começa a ter essa consciência, essa percepção, ela mesma começa a arrumar. Tem casos, por exemplo, na sala de aula interessantes. Uma vez fizemos uma aula desse tipo, mostrando imagens de ambiente um pouco bagunçados, etc. E um aluno, nosso advogado, fez assim, meu Deus do céu, o meu apartamento é assim. E aí, a semana seguinte, ele veio para a aula, tudo orgulhoso, falando, olha, eu arrumei tudo, porque depois daquela aula, enfim.
foi muito marcante, porque a pessoa percebeu realmente que aí tinha alguma coisa que não estava boa, assim, né? Até mostrava um certo desequilíbrio. Isso vale também, Gisela, para as nossas cidades também. Quando falamos em estética, né? A gente fala muitas vezes de São Paulo, os problemas de São Paulo, dos rios, da poluição, né? Imaginem como que seria o Rio Tietê, Pinheiros limpos, navegáveis, os fins de semana com a família, podendo usufruir, né? Como eram antigamente as regatas, etc. Mas, infelizmente, depois as pessoas, ela acostumam, né? Parece que tem uma perda da percepção, acostuma com aquilo e parece que a pessoa também não procura assim melhorar. Bom, claro, no caso dos rios, de uma cidade como São Paulo, grande como São Paulo, é mais difícil, né? Mas esses são exemplos já que nos trazem, por exemplo, alguma consciência em relação à estética, à importância de arrumar as nossas cidades, arrumar as nossas casas. Porque esta ação, eu acho que é importante, esta ação é uma ação que mostra, não que a pessoa, claro, todo mundo pode errar, todo mundo pode bagunçar, etc., mas que esta ação é uma forma de correção também desse tipo de problema. Então é uma conscientização importante, né? Então, Cuidar agora da você cidade. me Sim, fez Gisela. pensar o porquê muitas vezes as pessoas não frequentam lugares com um nível melhor. Ou, por exemplo, não vão no museu. E aqui nós temos em São Paulo museus Uhum, maravilhosos, a Pinacoteca principalmente, e o MASP, que são muito acessíveis. E não é nem uma questão econômica de sim. valor, mas acho que dá uma referência de algo tão bonito, tão elevado, que talvez sem as pessoas perceberem, elas fujam dessa percepção para continuarem naquele nível inferior de estética, né? Isso me despertou agora essa Sim, questão que você digamos, sim, é mais porque, digamos assim, o ambiente que tem uma certa estética, uma certa beleza, nos traz a consciência da falta, ou da negação até, né, desse tipo de estética. Então, isso leva muitas pessoas a evitar justamente esses ambientes. Mas por isso que aí o valor também dos nossos cursos de pós-graduação e também dos cursos na nossa Escola de Línguas Millennium, né, que aborda muito essa questão da cultura, da arte, no sentido dessa conscientização. Então, o que acontece? Por exemplo, no exemplo que você deu, né, evidentemente, assim, esta beleza nos traz esta consciência. Então a pessoa deixa cair a coisa, ir a coisa. Isso acontece, por exemplo, se a pessoa descuida, por exemplo, de qualquer coisa. Eu falei do carro, do apartamento, qualquer coisa, até de se arrumar, né? Até de se arrumar, que isso é muito importante, inclusive. Obviamente, tem uma coisa mais profunda, né? Porque, assim, aí vem, por exemplo, me vem à mente, eu sou italiano, né? Assim, muitos alunos que vão viajar para o meu país, para a minha belíssima cidade, que é Siena, da Toscana. E às vezes, eu pergunto nas aulas, mas por que vocês viajam geralmente sempre na Europa, na França, na Itália, na Espanha, na Inglaterra, nesses países, assim, na Suíça, sei lá, Portugal na também. Áustria? E Portugal, desculpa, não, é que Portugal, infelizmente, nunca estive para lá, nunca fui para lá, mas gostaria. Mas sim, com certeza, Portugal. Então, e as pessoas não sabem responder. Mas a resposta, depois eles pensando, é bastante óbvia, né? Porque quando a pessoa é cercada por toda esta beleza, esta arte, etc., ela parece que nos traz um certo equilíbrio, nos acalma. Não é só a viagem, claro, a viagem é um ambiente, a pessoa talvez nem repare muito nisso, mas é o ambiente, as formas, a energia que estas formas transmitem, que se a pessoa
digamos, entra numa certa ressonância com este ambiente, ela acaba se acalmando. Agora, a pergunta que eu faço é, por que então a gente não traz isso para o nosso dia a dia? Não somente a viagem é bonita, etc., mas a gente não fica viajando o tempo todo, ainda mais agora nessa situação que a gente vive, né? Mas por que não tentamos trazer? Então, por exemplo, nesse curso de pós-graduação, nós vamos ter muitas atividades práticas que nos vão ajudar nesse sentido. Atividades práticas como desenho, vai ter música, vai ter tudo. Mas por quê? Claro, não é para necessariamente a gente se tornar um artista. Se a pessoa quer, também pode se tornar um artista. Mas vocês já imaginaram, por exemplo, uma coisa? Eu estava pensando no nosso professor Richard, que ele falou uma vez, deu um exemplo interessante. Bom, imagine um contador, né? Um balancete estético. Como que seria um balancete estético? Eu ainda não sei, porque eu não faço balancete. Mas posso imaginar, né, que um balancete estético é uma coisa bem organizada, que acaba sendo, trazendo assim, um equilíbrio, né? Então, um curso sobre artes nos traz esta consciência da importância de fazer bem no que a gente faz. De fazer bem, não importa se eu sou contador, se eu sou, qual que seja a minha profissão. Vocês já pensaram também, estética, se ela é percepção, ela se expressa nas ações. Então, por exemplo, pense no exemplo de uma... Vou dar dois exemplos meio polêmicos, tá bom? Mas eu gosto de polêmica, então vou dar. Por exemplo, vocês peguem, por exemplo, Gandhi. Gandhi, ok? E vamos pegar Hitler, que todo mundo, digamos, são dois exemplos bastante estridentes, né? Se eu perguntasse para vocês qual deles é bonito, é estético. Agora, não sei se o pessoal pode responder, mas eu peço para a Gisela responder. Gisela, agora vamos virar a função. Não teria dúvida Qual dos dois é nenhuma de bonito? falar do Gandhi. É espontâneo, totalmente espontâneo, Sim. Gandhi, porque a gente sente um gelo da parte do Hitler que jamais pode associar com beleza. Parece uma coisa totalmente diferente. Então, mas por quê? É aí que entra um elemento importante. Porque, por exemplo, a gente pensa, lembra um pouco Gandhi, não era um exemplo de beleza, um Apolo, como falam, né? Grega, digamos assim. Mas de onde que vem a beleza do Gandhi? Ou de onde vinha? Da bondade, né? Da ação dele. Então, é na ação que a pessoa mostra ou não o equilíbrio. Então, isso é estético. Uma pessoa bondosa, uma pessoa no dia a dia, né? Uma pessoa que no escritório, que, digamos assim, tem uma atitude conciliadora, né? De juntar as pessoas. Cria um ambiente, energeticamente falando, estético, bonito. A pessoa tem vontade de trabalhar naquele lugar. Já um ambiente com uma pessoa agressiva, muito, enfim, né? Já não é a mesma coisa, até muito né? interessante, eu gostaria de citar aí na sua linha de pensamento, que é o nosso Sim. faz tudo, não sei o nome disso, que é o Diomedes, né? O nome grego é Diomedes. Mantém as nossas Falando em escolas Grécia. assim, em forma, né? Ele conserta o que está quebrado, pinta, e ele nunca deixa sujeira naquilo que faz, está sempre arrumando. E, ao mesmo tempo, é uma pessoa também que nunca deixa ninguém ficar bravo com ele, mesmo que ele chegue atrasado. Mas ele tem um jeito muito afável, né? Tem, assim, um bom coração, a gente sente isso. Então, é esse conjunto do fazer com qualidade e do ter um Sim. sentimento bom que faz dele uma pessoa que a gente gosta, né? Gosta de estar, gosta de ambiente. E não só isso, Gisele, sim, não só isso, mas ele é uma pessoa... Não, ele garante o Desculpa. trabalho dele. Não, eu estava dizendo que ele é uma pessoa muito calma, né? É uma pessoa muito calma, ele faz as coisas. Então é engraçado, né? Porque a gente confunde muito, por exemplo, Gisela, digamos assim, a produtividade com a agitação.
A pessoa produtiva geralmente é uma pessoa muito calma, muito focada, que faz o que tem que fazer, leva isso até o final, né? A gente confunde essa agitação, ir para cá, para lá, como se fosse uma coisa produtiva, né? E afinal de contas a pessoa não faz. Então isso também faz parte, digamos, dessa percepção que a estética nos traz, né? Fazer bem o que tem que fazer, etc. Agora, eu não sei dizer, não Tem sei uma quanto tempo pergunta para temos, te mas eu fazer. gostaria. Sim, né, sim, senão eu tenho uma coisa para ler Fabrício, aqui, mas eu tudo bem. quero muito que você fale Pode aqui fazer, para por favor. nós dos projetos sociais que você participou como professor de música. E fala um pouquinho o que que você fez e como foi transformador para os seus alunos. Por favor. Para você também. E para mim Eu também, acho que né? não pode deixar de falar desse Sim, trabalho lindo. absolutamente. Sim. Então, nós, hoje em dia, temos uma faculdade, né? Faculdade Trilógica Keppe Pacheco. Na época que nós começamos os projetos sociais na cidade de Cambuquira, no sul de Minas Gerais, nós só tínhamos os projetos sociais, não tinha ainda a nossa faculdade, tínhamos as nossas escolas de línguas Millennium, etc. Mas nós, inclusive com Gisela, etc., começamos esses projetos. E na parte assim da música, eu fui dando aulas para todas as idades, na verdade. Foram crianças, tudo, mas na verdade foi para pessoas de todas as idades. E foi uma experiência extremamente enriquecedora. Aquilo que também hoje em dia se chama prática exitosa, né, na faculdade. Mas assim, eu falo, quero falar de um ponto de vista mais humano. Por que foi enriquecedora e incrível? Bom, um exemplo foi quando nós tivemos experiência com as crianças da APAE. Fizemos uma colaboração, uma época com as crianças da APAE. Você sabe que são crianças que têm umas dificuldades psicomotoras, etc. E nós montamos uma pequena bateria de samba com a ajuda de um maestro, assim, de um que assim ensaiava eles, mas nós montávamos e fizemos também algumas apresentações. Mas depois de poucos meses de atividade, o resultado foi impressionante. A coordenadora pedagógica da escola, os professores, enfim, todos eles falaram a unanimidade que as crianças tinham melhorado muito as capacidades psicomotoras, tinham melhorado muito a atenção na sala de aula e tinham melhorado muito as notas na escola. Então, estamos falando de crianças que já têm umas dificuldades, né? Então, isso já mostra como a música seja um elemento fundamental, inclusive que junta as pessoas, né? Porque, principalmente na música em conjunto, se cria como uma ressonância entre as pessoas. Não é o indivíduo, mas é o indivíduo no contexto, no todo, né? Isso que é muito bonito, porque isso traz também muita consciência, né? Esta experiência. Isso foi uma experiência muito bonita. Outras experiências, bom, poderia contar assim, por exemplo, das crianças que participaram, que começaram lá, que hoje já têm quase 20 anos, alguns deles já são casados, né? Mas quando eles participaram, eles tiveram um grande, grande avanço na escola, todos eles, e crianças de famílias até pobres, assim, né? Sem muitos recursos, que hoje estão estudando engenharia, algumas em Itajubá, a outra física em São João do Rei. Enfim, as nossas aulas com os elementos trilógicos, porque isso é fundamental, a nossa metodologia trilógica, nas aulas, a gente fala com as pessoas, trazendo na sala de aula os conceitos, faz algumas atividades, trazendo esses conceitos que sensibilizam a pessoa de acordo com, claro, a capacidade que ela tem também de receber, mas é impressionante, porque esse projeto realmente deu, na parte do violão, resultados incríveis, mas eu gostaria de citar também os azulejos da Gisela, que ela também teve resultados incríveis em todos os sentidos, inclusive na saúde de certos alunos, a melhora da saúde de certos alunos, do Gilbert nas aulas de piano. Hoje nós temos a Academia Trilógica de Artes lá em Cambuquira. Enfim, as artes realmente elas nos trazem muito benefício.
muito benefício na vida. E por isso que eu me entusiasmo muito, porque eu gostaria de transmitir para vocês que estão ouvindo a importância da arte na nossa vida. Gente, imaginem uma coisa, como que seria o nosso mundo sem música, sem cinema, sem pintura, sem todas as balé, sem qualquer expressão. Já imaginaram? A partir desse momento, imagine tudo, desaparece tudo. Como é que Entusiasmo, seria a nossa alegria, vida? essa paixão, esse amor pelas coisas, pela vida, parece que tudo tem uma relação, né, com a estética. Posso ler uma coisa, Gisela? Tenho tempo para ler rapidinho. Sim, porque eu acho que tem um trecho desse capítulo, Turquia, que eu acho que é muito bonito, né? Ele escreve assim, a página 89 do livro Sociopatologia. Um fato que sempre me chamou muito a atenção é a verificação de que o sentimento estético é o primeiro que se desenvolve na pessoa. Desde tenra idade, inúmeros artistas já manifestavam sua capacidade. Mozart não só tocava violino e piano aos 5 anos, como aos 12 reproduziu a famosa missa da Capela Sistina, que era conservada em segredo. De modo geral, os chamados dons artísticos são os que aparecem mais cedo. E aí continua, digamos, este parágrafo. Então, uma pergunta que eu gostaria, posso deixar aos nossos ouvintes, aos espectadores, com uma pergunta. Vocês, com certeza, todos vocês, se lembram quando eram crianças, né? Do encantamento, das atividades artísticas, que você deve, com certeza deve ter gostado muito de desenhar, ou algum tipo de atividade artística, etc. Não é verdade? Quem tem filho sabe que a criancinha já começa a batucar, começa a dançar, começa a entrar naquela... Então, se esses dons artísticos, de alguma maneira, se manifestam já desde cedo, o que acontece quando a gente cresce? Que parece que se desprende, não sei, parece que tudo isso não tem mais importância. Então, é um convite para você. Será que não é o caso de retomar, voltar a ser criança, retomar esse contato também com as artes, com a estética, né? Queria ser um pouco a minha Aqui mensagem a hoje. Renatinha está falando que é cozinheira e que ela se preocupa muito com a apresentação dos pratos. E com certeza isso melhora muito a assimilação desses alimentos de quem vai comer, até o apetite e tudo mais. O prazer de comer melhora muito, né? E a Renatinha está falando para uma grande cozinheira, que é a Gisela, né? Eu gosto de, eu gosto de cozinhar, mas eu não sou um grande cozinheiro. Mas é verdade, Renato, sim, sem dúvida. A Então, olha, apresentação faz Fabrício, toda a eu diferença, queria sublinhar sem algumas dúvida. coisas que você falou hoje, que eu acho que são muito importantes. Vou fazer uma ponte com a Sim. questão do Gandhi, onde é uma pessoa muito generosa, com muita bondade, e isso faz a gente associá-lo com algo que é bonito. Esses projetos sociais que, como você falou, trouxeram muito benefício para as Uhum. crianças e adultos que participaram, mas também para você, um enriquecimento pessoal, uma satisfação pessoal muito grande. Então, quando a gente faz essa proposta artística, a gente não pode nunca deixar de lado essa oportunidade para os alunos entrarem em ação, se colocarem ao serviço da sociedade, exercitarem a sua generosidade, né? Porque essa generosidade, esse bem que a gente faz para a sociedade, que retorna para nós. Então, essa é uma mensagem, o Fabrício acabou saindo por conta da internet, mas nós já estamos no finalzinho também. Então, todas as atividades artísticas que a gente vem promovendo aqui é no sentido não fazer para nós, para a nossa vaidade, para o nosso apenas bem-estar e prazer, mas a nossa beleza interior vai também muito da nossa generosidade, como ele citou o exemplo do Gandhi. Então, se a gente quer ser bonito,
mais do que se olhar no espelho e se arrumar, é fazer o bem para o próximo, é fazer o bem para a sociedade. E assim a nossa sociedade vai ser mais bonita, a gente vai cuidar dela, do ambiente, especialmente um ambiente que é compartilhado, um ambiente público, né? Isso que fez da França e da Itália lugares tão agradáveis onde a gente quer visitar. E assim, os nossos alunos estão convidados a participar desses projetos e a realizar novos projetos com a vossa criatividade. Seja fazendo por esse curso, participando de outras atividades, estou vendo aqui a Cristina, que já participou também da elaboração dos vasos de papel machê, né, para as nossas festas, da Festa do Divino, enfim. Vocês que estão nos ouvindo e que querem exercitar um pouquinho da arte, nos contatem, sempre tem oportunidade. Então, eu vou ficar por aqui hoje. Amanhã tenho mais um convidado de muito longe, que ele vem dos Estados Unidos, de Filadélfia, é professor de piano, é o Gilbert Gambucci, que também desenvolve um trabalho fantástico na cidade de Cambuquira, em Minas Gerais. Então, obrigada por nos ouvirem mais uma noite e até amanhã, se Deus quiser.